Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante, em busca da verdade, para um dia nos libertarmos das trevas da ignorância. E exatamente por isto e para isto que aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos. Agradecemos a Deus pela vida, e é preciso que agradeçamos a este Pai misericordioso por mais esta oportunidade no corpo físico, mais uma oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, onde temos à nossa disposição este instrumento maravilhoso que é o nosso corpo físico para realizarmos todas as tarefas de que necessitamos para o nosso despertar espiritual. Gratidão a Deus por tudo isto, gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra e nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos, é preciso que agradeçamos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. No nosso último encontro, iniciamos um assunto novo ainda no capítulo 7º do livro 2º. Esquecimento do passado é o assunto sobre o qual nós estamos estudando, e o capítulo 7 tem como título Retorno do Espírito à Vida Corporal. Então, acerca do passado, o esquecimento do passado, no primeiro questionamento que estudamos, no nosso último encontro, Kardec questionou por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. Então, estudamos acerca deste porquê. Em especial, nós comentamos e estudamos que esse esquecimento do passado é porque Deus quis assim, porque é o melhor para nós, porque não suportaríamos, psicologicamente falando, a carga do nosso passado. E hoje, refletindo um pouco mais acerca deste assunto, a questão 393, ela tem uma resposta bastante extensa. O questionamento também foi formulado por partes, na verdade são vários questionamentos e algumas afirmativas na mesma pergunta. Então Kardec começou da seguinte maneira: de que maneira pode a criatura humana ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Então Kardec, seguindo o raciocínio da questão 392, quando os espíritos amigos, respondendo a ele e a todos nós, que Deus o quer assim, em sua sabedoria, ou seja, foi Deus quem quis estabelecer esta lei, o esquecimento do passado. E aí Kardec questiona, aqui na 393, o primeiro questionamento, de que maneira nós poderíamos aproveitar nessa existência para resgatarmos dívidas do passado se nós não nos lembrarmos destas dívidas? E aí ele questiona: como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências caídas no esquecimento, as existências anteriores
que estão no esquecimento? De que maneira? Como poderemos aproveitar experiências passadas se essas experiências, positivas ou negativas, foram encobertas pelo véu do esquecimento? E na sequência, Kardec faz algumas afirmativas para depois questionar por último. Conceber-se-ia as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se lembrasse do que as originou. Mas, do momento que não se lembra, cada existência é para ele, falando do espírito, como se fosse a primeira, e está assim sempre a recomeçar. E aí ele finaliza a 393 com este questionamento: como conciliar isto com a justiça de Deus? Ou seja, como conciliar tudo isto com a justiça de Deus? E aí vem os espíritos superiores, de uma forma bem tranquila, transparente, de uma forma sábia, respondendo a Kardec e a todos nós, da seguinte maneira: que a cada existência, a criatura humana tem mais inteligência e pode melhor adquirir o bem e o mal. Então, a cada existência, quer queiramos ou não, quer nos esforcemos mais ou menos, nós, a cada existência, adquirimos um pouco mais de inteligência. Se nos esforçarmos mais, adquiriremos mais. Se nos esforçarmos um pouco menos, iremos adquirir inteligência também um pouco menos. E aí ele questiona, melhor, os espíritos amigos questionam dentro da resposta: onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Então, se nós lembrássemos de todo o nosso passado, onde nós precisávamos ou onde nós precisamos retificar a rota da nossa vida, onde estaria o mérito em mudarmos de atitude? Assim questionam eles. Quando o espírito volta à sua vida primitiva, a vida espírita, ou seja, quando ele volta para o mundo espiritual, a vida verdadeira, a vida primitiva, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são causa do seu sofrimento, e o que poderia impedir de as cometer. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura então a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar. Procura provas parecidas àquelas pelas quais passou, ou lutas que crê adequadas ao seu adiantamento, pedindo aos espíritos que lhe são superiores para ajudá-lo nessa prova ou nessa nova tarefa que empreende, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu. Então, assim, quando nós estamos ou quando estivermos no mundo espiritual e desenrolar na nossa frente, na medida das nossas condições, o nosso passado de equívocos,
nós iremos implorar a Deus e aos espíritos amigos uma nova existência, uma nova oportunidade para corrigirmos os erros que tenhamos cometido. Pediremos o apoio, o amparo, a assistência dos espíritos amigos para que possam nos auxiliar, nos sustentar nesse novo empreendimento na vida física. E não tenhamos dúvida que eles não nos deixarão sós. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que vos vem frequentemente e ao qual resistis instintivamente, atribuindo, no mais das vezes, vossa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto que é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a lembrança do passado. Então aqui Miramês nos fala acerca da voz da consciência, que em muitas situações nós até confundimos esta voz da consciência, imaginando ou pensando que esta voz é nossa mesma, que não provém de outro lugar, mas sim de nós próprios. Voz que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometeste. O espírito entrado nessa nova existência se suporta essas provas com coragem e se resiste, eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos quando volta para o mundo espiritual ou para junto dos demais espíritos. Então, assim, é importante lembrarmos e relembrarmos que nós nos encontramos aqui na Terra não a passeio, não viemos para uma colônia de férias. Viemos, sim, para realizarmos tarefas para a nossa melhoria. Viemos, sim, para resistir aos arrastamentos para o mal e também praticarmos o bem para o nosso próprio bem, para a nossa própria melhoria. Então, assim, conforme nos lembra Miramês, nos lembra Kardec, nos lembram os espíritos superiores, assim é importante que nós façamos a nossa parte, nos esforcemos constantemente para realizarmos, nem que sejam pequenas tarefas durante a nossa trajetória aqui no plano físico, porque sem sombra de dúvida que o cumprimento, mesmo que parcial, da nossa missão, que é em primeiro lugar para conosco próprios, a nossa transformação é a missão maior que assumimos no mundo espiritual, assumimos o compromisso no mundo espiritual. Então, sem sombra de dúvida que através das tarefas pequenas, aquelas tarefas miúdas que venhamos realizar ao longo da nossa trajetória, nós estaremos nos melhorando, transformando o nosso mundo íntimo em um mundo melhor. E aí os espíritos amigos, juntamente com Kardec, encerram esta questão 393 da seguinte maneira: se não temos durante a vida corporal uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, nas nossas existências anteriores, temos a intuição e nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado. Então, assim, os espíritos amigos com Kardec nos lembram que se não temos durante a vida corporal uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, nós temos sim
nós temos a intuição. Observemos a nossa intuição, porque a intuição não falha. E aí eles encerram dizendo que aquela nossa consciência, que é o desejo que abrigamos de não mais cometer as mesmas faltas, nos previne a resistência. Então, a voz da nossa consciência a nos auxiliar constantemente. Então, assim, fechamos este parêntese com estas informações maravilhosas acerca deste assunto, acerca do esquecimento do passado, acerca de justiça de Deus. E na sequência, ampliando um tanto mais as nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo 35, também tem como título Esquecimento do Passado, capítulo 35 do volume número 8, em que Miramês, comentando esta questão 393, inicia estes comentários da seguinte maneira, que o espírito não perde as lembranças do passado. Já vimos no nosso encontro anterior que o espírito não perde. Apenas estas lembranças estão guardadas embaixo, simbolicamente falando, de um véu. Essas lembranças estão apenas esquecidas provisoriamente. Então, o fenômeno que ocorre no transe da reencarnação é apenas um esquecimento temporário. Então, o espírito entra naquela fase de transe para a nova existência física, a nova reencarnação, e como que se apagasse da sua memória espiritual o seu passado. Mas apenas foi jogado ali, simbolicamente falando, uma camada, como se fosse uma camada de cinza, uma camada de poeira sobre todo o seu patrimônio, e fica ali guardado, temporariamente esquecido pelo espírito. Mas o seu patrimônio é intransferível e ele jamais perderá. Este patrimônio, jamais ele será perdido de forma definitiva, ficará ali guardado, esquecido temporariamente, como se fosse, usando uma simbologia, como se fosse naquelas situações quando nós guardamos alguma coisa muito bem guardada e depois nos esquecemos onde nós guardamos, e depois de um tempo procuramos, não encontramos, esquecemos daquilo, e depois de um tempo, sem que nem estivéssemos procurando, nós nos depararemos com aquele objeto que havíamos guardado, tão bem guardado, que não encontramos. E aí, quando reencontramos aquele objeto, aí sim lembramos, iremos buscar na memória, iremos lembrar, naquele dia, quando eu estava fazendo isso, assim, eu guardei esse objeto aqui. Então, assim são nossas lembranças quando retornarmos para o mundo espiritual. Esse patrimônio altamente valioso estará ali guardadinho. E iremos, pouco a pouco, no mundo espiritual, na medida das nossas capacidades, tendo acesso a estas informações do passado. Pode, diz Miramês, pode se processar a lembrança, caso necessário, mas na suavidade que tenhamos condições de processar ou de trabalhar. Então, assim, Miramês nos esclarece e acrescenta da seguinte maneira, que o espírito, ao reencarnar,
esquece o passado por bênção de Deus. Então, aqui Miramês nos fala que nós, ao reencarnarmos, esquecemos o nosso passado por bênção de Deus. E apenas abrindo um parêntese para corrigirmos o capítulo que do livro Filosofia Espírita, o capítulo 36, que tem como título Responsabilidade. Então estamos estudando a questão 393 e o capítulo 36, Filosofia Espírita, que tem como título a responsabilidade. Então assim, Miramês nos fala acerca deste esquecimento do passado, nos fala acerca da nossa responsabilidade quanto a tudo aquilo que tenhamos feito ou venhamos fazer, tá? Então é preciso que busquemos constantemente realizarmos as melhores escolhas, porque sem sombra de dúvida que arcaremos com as consequências, mesmo que isto fique guardado por um tempo, mas um dia teremos que enfrentar estes problemas frente a frente. Então assim, Miramês, falando acerca desta bênção de Deus, que é o esquecimento, ele acrescenta: se não tivesse o esquecimento, se trouxéssemos ao reencarnar todas as lembranças do nosso passado, isso traria grande confusão para a alma, essas lembranças de suas inúmeras existências de tempos idos. Quantos nomes, por quantos nomes nós já fomos conhecidos? Nomes que às vezes hoje nós nem conseguimos pronunciar corretamente, mas trazendo para a atualidade, como que ficaria a nossa consciência em lembrarmos de Pedro, Joaquim, João, Maria, Sofia e assim sucessivamente? Quem seríamos exatamente nesta existência? Nesta existência que você, ao nascer, eu, ao nascer, ou seja, nós, ao renascermos, os nossos pais tiveram a incumbência de escolherem um nome, um novo nome para nós. Como que ficaria a nossa mente, a nossa consciência em alguém nos chamar, ou todas as pessoas que estão à nossa volta nos chamam pelo nome atual, Vilma, Denise, Vanildo, e na nossa consciência desfilar mais um monte de nomes, mais um monte de lembranças. Então o espírito esquece para que possa, na nova existência, criar condições de restabelecer suas forças espirituais. Mas a consciência profunda lhe vai avisando por intuição de tudo o que passou nos variados caminhos percorridos. São recordações suaves, mas certas, no sentido de que a alma não perca o posicionamento de sua conduta. Isso acontece mesmo a quem segue religiões que negam a reencarnação, pois a lei de Deus é universal. Não é pelo fato de você, ou quem quer que seja, não aceitar ou negar a reencarnação, que ela deixará de existir. Não é pelo fato de você, ou quem quer que seja, mais uma vez, negar a existência de Deus, que ele deixará de existir. Não é pelo fato de não aceitarmos ou não acreditarmos na imortalidade da alma, na lei de causa e efeito, na justiça divina e assim sucessivamente, que elas deixarão de existir. Continuarão existindo. Então assim, Miramês nos lembra que a reencarnação é uma lei universal.
Quer você aceite ou não, ela continuará existindo e você continuará reencarnando. Quer você concorde ou não, aceite ou não, a essência que anima o corpo físico, o seu corpo físico na atual existência, o meu corpo físico, esta essência, é imortal. Não morrerá jamais. Mesmo que se encontre negando a existência de Deus, conforme havíamos adiantado, Ele, o magnânimo Senhor, não deixará de existir, não deixará de amparar os seus filhos. Então, mesmo que neguemos a existência de Deus, Ele não ficará chateado e deixará de nos amparar. Para ele, isso é indiferente. Ele sabe dos nossos defeitos, das nossas fraquezas, e continuará a nos amparar na condição de seu filho predileto. Todos temos intuições acerca das leis espirituais. Então, mesmo que você negue, mas intuitivamente você sabe que estas leis espirituais existem. Quantas pessoas que dizem não aceitarem, não concordarem, dizem não acreditarem na imortalidade da alma e em especial na reencarnação, e instintivamente, a depender do assunto, principalmente quando fala de relacionamento com pessoas, agrupamento familiar, a pessoa, sem perceber, solta a seguinte frase: na próxima existência, eu não quero vir nesta família. Na próxima existência, eu não quero estar com esta pessoa. Em relação à imortalidade da alma, à individualidade do ser, quando se acontece um desencarne, sem que a pessoa acredite na continuidade da vida ou não aceite a continuidade da vida, com certeza todos nós já ouvimos esta frase quando acontece um desencarne, quando se fala acerca do velório, quando se fala acerca do sepultamento. Onde será o velório do corpo do fulano ou da fulana de tal? Quando ocorrerá e onde ocorrerá o sepultamento ou a cremação do corpo do fulano ou da fulana de tal? Ou seja, quando a pessoa diz assim, sem que ela perceba, ela está afirmando, instintivamente, ela está afirmando que o fulano ou que a fulana não morreu, que continua vivo ou viva, porque apenas o corpo será velado, será sepultado ou será cremado em dia e horário e local tal. Exatamente por isto que, sem percebermos, nós perguntamos onde será o velório, quando será, em relação ao corpo do fulano ou da fulana de tal. Mesmo, diz aqui Miramês, voltando a repetir, mesmo que se encontre negando a existência de Deus, Ele continuará a nos amparar. Todos temos intuições dessas leis espirituais. O mundo consciente é pequeno demais para acumular tantas recordações do passado, mas esse se faz presente quando necessário. A vontade de Deus é sempre feita em toda a sua casa, ou seja, em todo o universo, porque a casa do Pai é todo o universo, conforme nos fala Jesus. As lembranças assomam a nossa mente constantemente, ou seja, as lembranças, mesmo que não percebamos, elas vêm constantemente à nossa mente, em variadas formas,
dando-nos segurança do que passamos. Quantas vezes podemos observar irmãos que se dizem materialistas, estendidos em uma cama, sofrendo grandes provações, pacientemente, sem blasfemar, sem reclamar, recebendo as lições da dor com proveito? Isso é prova da consciência do que está registrado no passado. É a intuição dele escrevendo no seu livro interno as verdades espirituais. Muitos outros, mesmo no leito de dor, começam a reconhecer a continuação da vida e a existência de Deus. Porque em muitas situações nós negamos a existência de Deus, nós não aceitamos a imortalidade, nós não aceitamos que a alma é imortal, que continuará vivendo, nós não aceitamos quanto à lei de causa e efeito. Muitas pessoas se comportam assim por ser mais conveniente, para que não façam esforços para realizarem processos de transformação. Então, para essas pessoas que se comportam assim, em muitas situações se comportam assim por conveniência. Mas no fundo da consciência, eles sabem que este comportamento não é o correto. Ele sabe que em um determinado momento terá que mudar de atitude. A justiça não nos deixa de responder por aquilo que fizemos. Pela vida que se leva na terra, tem-se uma vaga lembrança do que foi o nosso passado. Pelos sentimentos do presente, adivinha-se o que foi feito nas oportunidades a nós oferecidas. Nessas meditações pode-se avaliar os reparos que devem ser feitos no presente, os quais não devem retardar por ser chamado de espiritualidade maior, pelos canais da consciência em Cristo. Esperar mais é permitir o atraso da felicidade em nossa vida. Então é preciso, conforme aqui nos lembra Miramês, é preciso começar no aqui e agora, não deixar para depois. Todos conhecem o bem e o mal, antes mesmo de usar o primeiro corpo na terra ou em outros mundos. O espírito é adestrado teoricamente em todas as leis para depois, como encarnado, passar a viver. Por tudo o que passamos, somos os responsáveis. São processos de evolução e despertamento para a alma. Não há lições sem proveito. Então não existe uma lição que não tenha proveito para a nossa vida. Não haveria mérito algum se nos lembrássemos de todos os efeitos, de todos os feitos do passado, de todas as causas que nos colocaram no estado em que nos encontramos atualmente, ou então, se tivéssemos à nossa disposição um guia espiritual que nos dissesse: faça isso ou faça aquilo, e nos impedisse de usar certa liberdade que temos. Os guias espirituais existem e influenciam na nossa vida mais do que pensamos, mas não tolhem, ou seja, não tiram a nossa liberdade, a liberdade do aprendiz. Cercam-nos de todos os cuidados possíveis, mas deixando a cada um de nós a responsabilidade pelos nossos atos. Então eles cercam-nos de todos os cuidados possíveis, mas deixando a ele o que ele mesmo deve fazer em seu próprio proveito. Ou seja, cada um de nós temos que fazer aquilo que nos seja proveitoso ou não. Se escolhermos as coisas erradas, a responsabilidade é nossa.
não do nosso anjo de guarda. E aí Miramês encerra dizendo da seguinte maneira: alguém pode até trazer um copo de água até a nossa boca, mas nós é que temos que bebê-la. Podem nos dar a comida, mas somos nós quem temos a obrigação, ou que temos a obrigação de mastigarmos aquela comida e engolirmos. Não será outra pessoa quem fará isso por nós. Certas decisões seguem a mesma ordem acima referida. É nosso campo de conquista individual. Então, aqueles que nós conhecemos ou os denominamos como anjos de guarda, eles fazem todo o esforço necessário para que mudemos de atitude. Mas a mudança, na prática, cabe a cada um de nós. Conforme ele deu o exemplo do copo de água, nós poderemos receber um copo de água em nossas mãos ou até ser levado à nossa boca, mas nós é quem teremos que fazer o esforço para ingerirmos aquela água. Da mesma forma, recebermos um prato de comida ou até mesmo a comida ali na nossa boca, mas nós quem temos que mastigá-la e engolirmos. E aí Miramês encerra dizendo que somos cercados de toda assistência em tudo o que o Senhor achou conveniente nos amparar, mas temos de fazer nossa parte. Não temos, quando na carne, lembranças exatas do que fomos no passado, mas o silêncio vibracional, mas no silêncio vibracional elas estão presentes e nos dizem o que fizemos. Mesmo que não queiramos ouvi-las, nos invadem e nos falam de maneira que todos nós entendemos, reconhecendo a verdade. Todos somos responsáveis pelo que fizemos e pelo que devemos fazer de agora em diante. Vejamos o que deve ser feito daí para frente. Então, assim, Miramês encerra estas reflexões, nos convidando à reflexão também, nos convidando ao trabalho constante, nos convidando àquela análise ou à autoanálise para nos conhecermos melhor. Abraço fraternal a todos e a todas e até breve, em nome do Cristo nosso Senhor. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e por toda a eternidade.